Isaías capítulo 58, de que o irmão Daniel lia o versículo 10. E se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém. Ele disse assim, ó, se abrires a tua alma ao aflito. A outra versão disse assim, o teu coração ao necessitado. E saciares, fartares o coração aflito, a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas. Se nós, que ele está falando, se tu, falando para o profeta, falando, se tu abrires o teu coração, a alma ao faminto. Se nós abrir o nosso coração, de nós pregar para a alma aflita, aí se fartares a alma aflita, o coração, a tua luz, senão quando nós falamos para as pessoas nas trevas, a tua luz brilhará. A luz de Cristo que está em mim faz que o brilho, a minha luz que está em mim de Cristo, o testemunho brilhará e nascerá nas trevas. Pode a pessoa, ele ver que nós temos Cristo, ele pode se converter. Aí a luz nascerá. Então eles vê. Agora, se nós não falarmos ao necessitado que está na escuridão, se nós não falarmos, então quer dizer que eles não vão ver a luz em nós. Ele depois fala assim, será como ao meio-dia. Aí nós olhamos para o céu, é como meio-dia, né? Vemos os céus. Se tiver nublado à noite, então você não vê nada, é uma escuridão. A escuridão, as trevas, tampa as estrelas, os céus, assim. Então, se nós não abrir a nossa boca, a nossa alma, e nós não falarmos, então eles vão ver trevas em nós. Se você estiver num lugar estranho, um lugar que não conhece, eles veem assim. Porque, agora, quando você fala, então, aí vai a tua luz nascerá nas trevas, brilha. Aí se você não está em trevas, eles não vê trevas de você, e você vai saciar. Também a ideia desta passagem é o que, ou abrir a tua boca, quer dizer, o que a profissão de fé, ela tem que falar o que se transformar em prática. Se a pessoa falar, eu tenho fé, mas ela não, a profissão de fé que eu fiz, ela precisa transformar em prática. Ela não pode ficar oculta nas trevas, com ações de justiça, que é um alimento espiritual, falar de Cristo à alma aflita. Olha como é que esse versículo é interessante, né? Se abrires a tua alma ao aflito, ao faminto, se abrir, eu devo abrir a minha alma, a minha boca, a minha vida para falar para ele, ao necessitado.
Nós não somos necessitados da luz de salvação, porque nós temos ela. Nós necessitamos de santificação e de falar. Então, por isso que nós devemos falar. E o irmão João Aristides, se puder ler o versículo 11, que é o resultado do versículo 10, se a gente for prestar bem atenção e analisar bem. E o Senhor te guia continuamente e fará a tua alma em lugar seco e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Viu só? E se o Senhor guiará continuamente, dependendo tudo do Senhor, e fartará a tua alma em lugares áridos, quer dizer, em lugares secos, e fortificará os teus ossos, que vai dar força, e será como um jardim regado, como um jardim bem vivo, viçoso, e como um manancial, como uma fonte, cujas águas nunca faltam, jorra para sempre. Então deve ser bem fácil ver que as grandes coisas prometidas pelo Senhor são muito mais que as que Ele pede de nós. São muito mais. As recompensas que tem, as bênçãos que nós temos do Senhor, Ele pede pouco de nós, e às vezes nós pedimos muito. O que Ele pediu no passado de Judá, que Ele pediu, o mesmo acontece conosco. O pouco que Ele pede de nós, não como a lei exigia. Agora, nada se compara com a que Ele prometeu sobre a salvação. Ele prometeu a salvação para todos aqueles que crerem. E após a salvação tem muitas coisas prometidas. Aí já é para os salvos. Promessa nenhuma tem para aqueles que não têm a salvação. Só tem condenação. Para que aqueles que recebem a salvação, então tem muito galardões, tem muitas recompensas, tem alegria, vai ter o corpo glorificado, vai morar, reinar 1000 anos com Jesus, no milênio, e depois vai morar no novo céus e a nova terra. Então, quer dizer, olha para você ver o lucro, a recompensa que tem da salvação. Fora da salvação, primeira etapa é a salvação. Então, agora nada se compara com isso que Ele prometeu, que acompanha ela. Ainda as pessoas, os homens, continuam rejeitando, cada vez mais descrente, cada vez mais incrédulo, não acreditando, não dando valor na palavra de Deus. Dá valor na palavra dos homens, mas não dá valor na palavra de Deus. Dá valor em tudo que se ouve nas redes sociais, nas televisões, assim. Não quer ser guiado por Deus. E muitos cristãos estão nessa classe aqui, ó. Não quer ser guiado por Deus, mas querem ser abençoado por Deus. Quer a benção de Deus, quer a benção dele, mas o abençoador eles não querem. Onde está a fonte da benção, o que abençoa, eles não querem aquele que abençoa, eles querem a benção.
Muita gente, por exemplo, não quer a pessoa, o senhorio da pessoa, quer o favor dela. Muita gente quer o favor, quer o que você faz, mas não quer a tua amizade, não quer o teu amor, não quer o senhorio dele, no caso aqui, mas quer o resultado, quer só, venha a nós, o vosso reino não. Não quer, também não dá nada para ele. Amor, gratidão, agradecimento. Não entregue o seu coração, que é o mais interessante, a ele, entregar a vida a ele. Irmão Antônio, leia o 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e assim levantarás de geração em geração, reclamar-te-ão, reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Olha bem. E os que de ti procederem, quer dizer, os que de ti vier, edificarão as antigas ruínas. A outra versão diz, os desertos antigos, e tu levantarás os fundamentos de geração em gerações, de geração e gerações, e chamar-te-ão reparador, quer dizer, consertador, das rupturas, quer dizer, das brechas, e restaurador, que restaura. Deixa de novo, restaurador de veredas. A outra versão fala de ruas, fica restaurando as ruas, vê a rua está cheia de buraco, tem que restaurar, arrumar, ou fazer de novo, ou asfalto, né? Para morar ou para habitação. Então ele refere-se ao que tinha sido arruinado pelo pecado, o avivamento do coração, quer dizer, o novo nascimento. Ele consertou, ele renovou o que foi arruinado pelo pecado, da queda do coração do homem. Agora, um coração regenerado, um coração novo, um coração vivo, mudará tudo isso, mas deve ter um coração novo. Quando nós aceitamos, e quem aceita muda o coração, ele vai consertar todas as ruínas antigas, todas as brechas, onde está, ele vai restaurar, ele vai tampar. Ele fala, ele vai reparar, ele é um reparador. O Espírito Santo, quando entra na vida do ser humano, do homem, então ele vai restaurar, ele vai todas as brechas, ele vai tampar, de vícios, de contaminações, tudo. Quando se nasce de novo em Cristo Jesus, os alicerces, quer dizer, os fundamentos de muitas gerações levantará. Refere-se que todas as grandes promessas de Deus dadas a nós nos anos passados, que foi dados a eles, agora se cumprirão, falando deles na sua segunda vinda na terra. Quando Jesus vier na terra, tudo que foi prometido e promessa, que está em promessa, vai ser cumprido. Os que aceitaram ele, os que morreram com ele, vai ter o corpo glorificado, essa promessa vai ser cumprida, ainda não está cumprida. A morte dele na cruz, o conserto do pecado, o problema que tinha o homem, Jesus consertou, ele fez, ele deu a vida dele, ele veio.
Agora, o reparador das rupturas deixada pelo pecado original no primeiro casal. Então, o primeiro casal pecou, então aí deixou a brecha. Ficou a brecha, que aí o pecado vai entrar. Todo nasce com essa brecha. Está aberto. A velha natureza peca. Fala consertador de veredas, de ruas, nosso caminho, o caminho da nossa vida, as nossas veredas. Ele que conserta, não é nós que consertamos. Aí eu consertei a minha vida, eu faço isso. Não, é Ele. Porque ninguém conserta o seu caminho sozinho, tem que ter Ele. Onde ou vai com caminho estreito, olha, conserta caminho estreito para morar, para habitar, ou onde passa a habitar os que foi expulsados, salvos, foi saído de lá das trevas, da pátria, do mundo de trevas, como que nós fomos expulsados de lá. Então, agora, os exilados, refugiados, restaurados, salvos, estavam em necessidade de recursos. Irmão Zé Vicente pode abrir em Ezequiel, capítulo 36, versículo 10. Quer dizer, tudo em necessidade de recursos espirituais. Todos nós, antes, estavam necessitados da salvação. Temos salvação. Agora nós precisamos de ter, usufruir dos recursos que nós temos. 36, 10, Ezequiel. Nós temos que usar, que nós temos recursos, vamos dizer assim, nas nossas mãos, né? Dependendo de nós usar, deixar o Espírito Santo nos usar. Então, quer dizer, esses recursos espirituais, tem a palavra na mão, nós temos o entendimento, somos nascidos de novo, e também em econômico. Só que nós estávamos sem ele, sem força, para reconstruir, para levantar da queda. Pode ler, irmão. E multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Amém? Então ele até falou assim, ó: e multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel. Então Deus não deixa ninguém sozinho e ninguém trabalhar sozinho. Nós podemos perceber bem, meu irmão, que ninguém trabalha sozinho. Eu aqui não estou sozinho. Onde está outro trabalhando em outra igreja, ele não está sozinho. Porque sozinho, não tem um ditado, uma andorinha só, ela não faz verão. Então, um sozinho não toca a obra. Primeiro, eu tenho o Espírito Santo me ajudando. Os irmãos têm o Espírito Santo. Então ele multiplica, vai multiplicando, vai aumentando. E a toda ela, falando para Israel, e as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Olha como o Senhor planejava para Israel, e assim planejou para nós e nos fará para nós. Eu vou ler nessa outra. E farei multiplicar sobre vós homens a toda a casa de Israel, a toda ela. E as cidades serão habitadas, edificarão os lugares em ruínas. Como o Senhor planejava a destruição de Edom e outras nações, aqui ele planeja a bênção e a prosperidade vindoura da casa de Israel, porque isso não aconteceu no futuro. Depois o irmão Jurandir vai ler o 13, aqui lá em Isaías.
procurar fazer a vontade de Deus. Então nós, povo de Deus, nas nossas vidas, né, devemos procurar fazer a vontade de Deus todos os dias, não é uma vez por semana, ou nem uma vez por semana, enquanto temos tempos, enquanto nós temos vida, enquanto o Senhor nos dá vida. Nós devemos procurar. Você sabe quando você procura, quem procura acha, quem corre atrás alcança. Então, só que nós devemos procurar, não me cruzar os braços. Então, procurar fazer a vontade dele, a hora que parece alguma coisa contrariada assim que é pecado. Enquanto temos tempo, enquanto temos vida. Quer dizer que o fundamento, o alicerce, se levantará. Tudo começa de baixo. Não se começa uma casa, um edifício de cima para baixo. É de baixo. Nós vemos do chão, do nada. Então nós vamos edificando, vamos aprendendo mais e passando para frente. Leia o 13 do capítulo 58 de Isaías, irmão Jurandir. Se desviares do teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e os honrares, não seguidos aos teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares das tuas próprias palavras. Amém. Depois o irmão Paulo vai ler, voltando para trás um pouco depois, no capítulo 56, versículo 2. Aqui no 13 ele fala: se desviares o teu pé do sábado, se evitares o teu pé do sábado, quer dizer, a outra fala profane, se evitares de profanar e te deixares descuidar do sábado, de fazeres a tua vontade, se deixar de fazer os teus negócios no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, quer dizer, agradável, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, quer dizer, não te ocupando com os teus negócios, nem falares as tuas próprias palavras. Então, o Senhor, ele rejeita a cerimônia religiosa, o ritual, movimento tal pecaminoso. Você sabe o que faz aquele ritual, fica virando uma coisa monótona. Nós não podemos fazer o nosso culto como um ritual, apenas um ritual. Nós temos um compromisso, nós vamos lá, celebremos ao culto ao Senhor, passa aquilo, como um passeio. Nós não podemos, o compromisso com Deus é tão sério, que muitas vezes os cristãos não pensam, não analisam. Muitos cristãos de hoje em dia, eles estão fazendo dos cultos à igreja como uma visita. Aí eu visitei a igreja, passeou, foi um passeio, porque o compromisso dele maior está sendo com o mundo. Então nós temos o compromisso com o Senhor. Nós não devemos dizer que quando nós fazemos um culto, não é apenas um culto religioso, pecaminoso, seja esse ou seja aquele, ou isso, ou aquilo, ou está falando, ou aquela pessoa, ou qualquer coisa, ou aquela coisa, ou pessoa, ou valor, ou coisa semelhante. Então, porque o sábado era o sinal da aliança com Deus.
O sábado, aqui ele disse que era um sinal dele que tem. Quer dizer, sábado, um repouso, um descanso, que um dia ia acontecer, o descanso com Deus. Então no versículo 2 ele fala, bem-aventurado. Leia, irmão Paulo. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Amém? Vocês viram, irmãos? Ele chamou de bem-aventurado. Então, a questão é, ou vai ser bem-aventurado, ou vai ser mal-aventurado. Bem-aventurado quer dizer, bem-aventurado, o bem-aventurado sempre é para frente, futuro. Bem-aventurado, ele é felizardo. Então, o homem que fizer isto, se ele guardar a coisa seriamente, e o filho do homem que lançar mão disto, você lança a mão de todas as coisas que Deus rejeita. Lança a mão disso, larga a mão disso, de tudo que desagrada a Deus, de todas as impurezas que tem em nossas vidas. Que se guardar de profanar o sábado, profanar, trocar coisas espirituais por coisas materiais. Essa é uma coisa que nós nunca devemos fazer no cristão, não deve, mas os cristãos às vezes fazem. Ele troca as coisas espirituais no momento, coisas espirituais por coisas quinquilharia, que não tem valor neste mundo para se comparar. As espirituais devem sempre estar na dianteira. E guardar a sua mão de fazer algum mal. Então, porque Jesus Cristo, ele é o verdadeiro sábado de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro descanso de Deus. Sábado quer dizer repouso, descanso, o Salvador, o Senhor. Quem o adora serve a Ele, portanto guarda o sábado. Ser leal ou ter lealdade com o Senhor não é em vão. Parece que as intenções deles não eram corretas, e isso continua muito hoje. O alvo deles era o prestígio social. Tem muitos hoje nas comunidades religiosas. Prestígio social e não o espiritual. O lucro financeiro e a importância política. Então contrasta com 33:15 de Isaías. Leia, irmão Daniel, capítulo 33, que nós já lemos de Isaías tempo passado, estudamos, versículo 15. Lá fala da prática em justiça. E depois o irmão João Aristide vai ler Salmos, depois que eu vou falar, 1:2, que é um salmo muito repetido, muito conhecido. Leia, irmão Daniel, Isaías 33:15. O que pratica a justiça e fala com retidão, o que rejeita o lucro da opressão, quem sacode as mãos para não receber suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Amém. E qual que você leu aí? A século 21? É. Porque eu já li nela também, ela é assim, ela tem hora que ela esclarece melhor, né? A fiel disse, depois ali, o que anda em justiça, ela disse, o que pratica a justiça. É o mesmo sentido. Aquele que anda em justiça é aquele que pratica a justiça. Então, e o que fala com retidão? O que fala com retidão?
que fala com positivo, reto, com certeza, ser o caráter de Deus. E o que rejeita o ganho da opressão, lá falou lucro da opressão. O que sacode das suas mãos todo o presente, a fiel. E ela fala, todo suborno. Quer dizer, presente, suborno, uma coisa que você faz, mas traz daqui o dinheiro. Foi de presente, de coisa, de lucro. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. Lá fala de violência. Então, note bem. E fecha os seus olhos para não ver o mal. Então, quer dizer, se uma pessoa realmente teme a Deus, se ele teme a Deus, ele obedece a Deus. Se ele teme a Deus, ele vai praticar a justiça. Se ele é temente a Deus, ele anda em justiça. Agora, e a justiça vai mostrar no seu modo de viver. Ele andando na justiça, ele tendo a justiça de Cristo, ela vai mostrar às pessoas no modo de viver. Então, quer dizer, vai dar prova disso. A prova que nós temos Jesus, nós temos que dar prova disso. Quando uma pessoa se chega ao Senhor Jesus, são gloriosamente mudadas por dentro e por fora. Ele não é só mudar por fora, ele faz que tem mais por dentro, não mudou. Então, aí, regenerada, na realidade, vai abandonar o mundo. Então, estas frases descrevem a conduta dos piedosos. Achou, irmão João, de Salmos 1, versículo 1, 2? Salmos 1, versículo 2? O 1 e o 2, dois versículos. Bem-aventurado o homem que não anda. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, obrigado. Olha bem o que ele diz. Aquele que estiver nestas condições é bem-aventurado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não podemos andar. E nem se detém no caminho dos pecadores. Você não deve se prender no caminho dos pecadores. Ficar preso entre eles, ele está dizendo. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe, se você vai você passa na frente de um bar, que provavelmente é mais ali que tem, qualquer outro lugar que seja do mundo, né? No bar tem aquela mesa, aquela rodinha. Se o cristão sentar lá no meio, então ele está advertendo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu posso entrar no bar, eu posso tomar um refrigerante, eu evito, porque não me dou bem, mas posso tomar um refrigerante, faço aí, tchau, vou embora. Mas se eu ficar sentado lá na rodinha, eu vou escutar só o que eu não queria escutar, e se eu participar? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Se estiver nessas condições, é bem-aventurado. Ele fala, antes, se for para fazer isso, ele fala, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Então, bem-aventurado é uma pessoa é uma palavra mais enfática do que feliz. Ser alguém bem-aventurado é desfrutar das misericórdias, do favor e da graça especial de Deus. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O homem justo, o homem cristão, é aqui descrito pelo que ele evita. Aí você vê que ele evita isso, evita aquilo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Hoje, o homem justo é descrito como alguém que ama a lei de Deus. Quer dizer, as escrituras sagradas. A pessoa justa cresce mediante uma aceitação obediente das escrituras, que exprime a vontade de Deus. Para encerrar, irmão Antônio, que é o último versículo 14. Fim.
Isaías 58, 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o falou. Então, ele fala, porém, se a verdade e a relação for de todo o coração, em lugar de ser ritualista, então, quer dizer, a comunhão com o Senhor será um verdadeiro prazer. Se nós fossemos sinceros, fazer a vida cristã um ritual, como um costume, você não vai ter prazer, você vai ter enfado. Nunca devemos, o culto foi um enfado, ter prazer, e as bênçãos sempre virão a tal cristão, a tal indivíduo. E te sustentarei com a herdade de Jacó teu pai, com a herdade, com a propriedade, com a terra. Refere-se à verdade como prometida pelo Senhor no Espírito Santo, que Israel, em última instância, será salva. A herdade de Jacó, quer dizer que a propriedade de Jacó, a terra de Jacó, embora que se atrasariam, quer dizer, por longo tempo devido à sua própria rebelião, em última instância se realizará. Finalmente, Israel é a primeira nação no mundo, mas somente quando Cristo for recebido, quando ele for aceito, e a redenção será experimentada, será realizada, Israel. E isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, que a boca do Senhor o diz. É a forma que se declara que esta declaração é promessa, não se originaram no profeta, mas sim foram declarações do próprio Deus. Então, por isso que diz, então te deleitarás, te alegrarás, diz a outra, no Senhor, e te farei cavalgar, como assim, andar, passear sobre as ataduras da terra, e te sustentarei com a herança, com a propriedade de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse, não é boca do homem nem a boca do profeta. Amém?